Olá pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos estudar o capítulo 8 do nosso livro, Acidez e Basicidade em meio aquoso. Para começar, a gente precisa entender um conceito importante de ácido e base segundo Arrhenius. Arrhenius definiu os conceitos de ácidos, bases, sais e óxidos de acordo com as características que essas substâncias têm quando estão presentes em meio aquoso. Um átomo eletronegativo, um conjunto de átomos mais eletronegativos, tá bom? Geralmente a metais. Exemplos de alguns ácidos: o ácido clorídrico, a gente tem o hidrogênio mais positivo e o íon cloreto, que é um ametal. O ácido bromídrico, ó, o hidrogênio aqui. O ácido sulfúrico, aqui a gente já tem um conjunto de átomos, o sulfato, é isso, o íon sulfato, que é negativo, tá bom? O ácido fosfórico, a gente tem o íon fosfato. O ácido cianídrico, o ácido nítrico e esse ácido aqui que é um ácido orgânico, que a gente vai estudar no próximo ano, os ácidos carboxílicos. Esse ácido aqui é conhecido como ácido acético. Está presente lá no vinagre. O vinagre é uma solução de ácido acético, geralmente 4% de ácido acético em água. É representado dessa forma. O importante é que vocês saibam que esse hidrogênio aqui é o que é ionizável, tá bom? E ele pode ser representado também assim, HAC, ou assim, H mais CH3, COO, fecha parênteses, menos, tá bom? Essa parte aqui a gente chama de acetato ou etanoato, tá bom? E como é essa reação de ionização? A reação de ionização ela ocorre da seguinte forma: um ácido qualquer, genérico, que pode estar no estado líquido ou aquoso, tanto faz, reage com a água, tá bom? Nessa reação, esse hidrogênio aqui, ó, essa ligação vai ser rompida, esse hidrogênio vai se ligar à molécula de água formando H3O+, não é isso? E vai sobrar quem? O A-, aquoso, tá bom? Então, essa é a reação de ionização de um ácido. Quando a gente percebe que nos produtos a gente tem como único íon positivo o íon hidroxônio, o H3O+, a gente sabe que essa substância é um ácido. A gente ainda pode simplificar essa reação. O HA, um ácido genérico qualquer, aquoso, na presença de água ele sofre ionização, liberando H+, mais A-, aquoso. E como eu determino a constante desse ácido? O Kc vai ser igual à concentração dos produtos, concentração de H+, vezes a concentração de A-, dividido pela concentração dos reagentes, concentração do ácido molecular, tá bom? Então, atenção, toda vez que eu estiver determinando a concentração de ácidos, esse Kc, a constante em relação às concentrações, pode ser também chamado de Ka, constante de acidez, ou simplesmente de Ki, constante de ionização, tá bom? Interpretando essa fórmula, eu posso dizer que toda vez que a concentração de H+ aumenta, se aumentar a concentração de H+, eu vou ter um maior Kc, não é isso? Não está no numerador aqui, então se o H+ e o Kc são diretamente proporcionais. Se eu aumento a concentração de H+, eu aumento o Kc. Então o Kc ou Ka vai aumentar. Se eu estou aumentando, isso quer dizer que meu ácido é forte. A gente tem um ácido forte. E ao contrário, se eu reduzir a minha concentração de H+, se eu reduzir a concentração de H+, o Kc vai reduzir e meu ácido é um ácido fraco. Então, o que vai determinar a acidez, se é forte ou fraco, é a quantidade de H+ que eu tenho aqui. Se ela for muito, o meu Ka vai ser alto. Se o Ka é alto, é um ácido forte. Se for baixo, o Ka também vai ser baixo. Eu tenho mais moléculas, o ácido molecular na fórmula da molécula, do que a concentração de H+, então
o meu ácido vai ser um ácido fraco. Entendido? Já as bases são compostos que em meio aquoso sofrem o processo de dissociação e libera como único ânion, ou seja, o único íon negativo, a hidroxila, que é esse OH-. Então, todo composto inorgânico que, quando dissolvido em água, libera como único ânion hidroxila, é uma base, tá bom? Lá na química inorgânica, vocês estudaram as características dos ácidos, as características das bases, dos sais e dos óxidos. Para nós, o importante aqui são, por enquanto, os ácidos e as bases. Os ácidos liberam H+, como íon positivo, e as bases liberam OH- como íon negativo. A representação das bases é M, que geralmente é um metal, ligado a hidroxila. O metal é positivo, a hidroxila é negativa. Exemplo, a gente tem o hidróxido de sódio, o hidróxido de potássio, o hidróxido de magnésio, de cálcio, de amônio, hidróxido de zinco, de cobre e por aí vai, tá bom? A gente pode representar uma reação de dissociação de uma base da seguinte forma: MOH, qualquer base, em meio aquoso, tá bom? Libera o metal M, mais, não é isso? Aquoso, mais o OH menos. Então, toda substância que tiver, quando na presença de água, liberar como único ânion o OH-, a hidroxila, isso aqui é uma base, tá bom? A gente pode representar o KC dessa base. Quem vai ser o KC? Vai ser os produtos, MOH, concentração dos produtos, concentração de mata, de M e a concentração de hidroxila, dividido concentração do composto iônico. Então a gente também pode representar, lembrando que esse Kc, por estar representando a constante de uma base, a gente pode chamar esse Kc de Kb, constante de basicidade ou simplesmente de Ki. E a gente pode fazer a interpretação que a gente fez com os ácidos. Então, só que no ácido a gente olhava o H+, aqui a gente vai olhar o que caracteriza uma base, o OH-. Quando a concentração de OH- é alta, isso implica dizer que o Kc vai ser também alto, não é isso? Então vai ter um alto Kb aqui no caso, que é base. Isso quer dizer que eu tenho uma base forte. Por que essa base é forte? Porque eu tenho muito hidroxila, eu tenho a tendência da minha reação é de produzir mais hidroxila, eu ter menos o composto iônico aqui da base e mais hidroxilas. Se for uma base fraca, eu vou ter mais o composto iônico aqui, o MOH, do que a hidroxila, tá bom? Então, se a concentração do OH- cair, for muito baixa, então o Kb também vai ser baixa e essa base vai ser uma base fraca. Continuando, a gente vai estudar agora a lei de diluição de Oswald. Ela é a relação entre a constante de acidez, ou seja, o Ka ou o Kb, de um ácido ou base fraca, e a concentração da solução desse ácido ou base fraca. É a relação entre a constante de acidez desse ácido e a solução e a concentração da solução desse ácido ou base fraca. E ela diz que quanto mais diluída for a solução desse ácido ou base, maior será seu grau de ionização, alfa. Então, quem é esse alfa? Relembrando lá do primeiro ano, é a quantidade de H+, ou OH- que sofreu dissociação ou ionização, tá bom? Então, é uma relação, é uma porcentagem entre a quantidade de H+, que se ionizou em relação à molécula do ácido. Quantos daqueles H's saiu da molécula do ácido para formar o H+, entendeu? Então, vamos observar essa equação, onde eu tenho um ácido sofrendo ionização, liberando H+, e A-. Vamos utilizar um volume qualquer V. O volume da solução é V. Então, no início, eu tenho uma quantidade N de mols de HA, não é isso?
E no início eu não tenho nada de H+, nem H-, a reação está iniciando, então não tenho nada de produtos. À medida que essa reação vai acontecendo, vai reagindo ou vai ocorrendo a ionização, eu vou ter uma quantidade de H que foi ionizada, então o número de mol vai ser o grau de ionização vezes o N mol. E aqui a quantidade vai ser, como é de 1 para 1 para 1, vai ser alfa N mol, alfa N mol. Não é isso? No equilíbrio, eu vou ter, como nos reagentes, os reagentes são consumidos, então eu vou ter o número de mols inicial menos o alfa N em mol, não é isso? É o que eu tinha com que reagiu, é a minha quantidade no equilíbrio. Nos produtos eu somo, só que quando eu somar 0 com alfa N vai dar alfa N em mols. E aqui também vai dar alfa N em mols. Então, calculando aqui o Ka, constante de acidez, eu vou ter que o Ka vai ser meus produtos, não é isso? H+ vezes A-, dividido pela concentração de HA, não é isso? Então, substituindo na fórmula, o meu Ka vai ser, quem é a concentração de H+? É essa aqui, ó. Não é isso? Dividido pelo volume V. Então, o meu Ka vai ser igual a alfa N dividido por quem? Pelo V, vezes a concentração de A-, alfa N também, alfa N sobre V, dividido pela concentração de HA, que vai ser N menos alfa N dividido por V, tá bom? Ka vai ser igual a alfa N ao quadrado dividido por V ao quadrado sobre, posso organizar isso aqui, pessoal, colocar N 1 menos alfa dividido por V. Ka vai ser igual a alfa N ao quadrado sobre V ao quadrado dividido por N 1 menos alfa sobre V. Organizando aqui, Ka vai ser igual a alfa N ao quadrado dividido por V, aqui o inverso da segunda, vezes V dividido por N 1 menos alfa, não é isso? Então, a divisão de fração é a primeira vezes o inverso da segunda. Eu posso cortar aqui, aqui, aqui e aqui. Isso implica dizer que Ka vai ser igual a alfa ao quadrado vezes N sobre V 1 menos alfa, não é isso? Então, organizando, eu posso fazer isso aqui, ó. Ka vai ser igual a N sobre V vezes alfa 1 sobre 1 menos alfa, não é isso? Alfa ao quadrado 1 menos alfa. Ka vai ser igual N sobre V. Isso aqui é a concentração de quem? De HA. Então, eu posso substituir aqui, ó, vai ser concentração de HA vezes alfa ao quadrado dividido por 1 menos alfa. Então, essa aqui é a minha expressão para calcular a constante de acidez em soluções diluídas. Então, quanto mais diluída for minha solução, quanto maior for o volume, maior é meu alfa. Para ácidos e bases fracas, eu considero
1 menos alfa aproximadamente igual a 1. Então, o meu Ka vai ser igual à concentração do ácido vezes o alfa ao quadrado. Então, quando o ácido ou a base for muito fraca, eu posso calcular o meu Ka a partir dessa fórmula. O efeito do íon comum. Esse efeito ocorre quando adicionamos íons que participam do equilíbrio de ionização de um ácido fraco a uma solução desse ácido. No primeiro exemplo, quando eu adiciono acetato de sódio a uma solução de ácido acético. Preste bastante atenção. No acetato de sódio, a gente tem o íon acetato. E no ácido acético, a gente tem o ânion também acetato. E essa combinação do ânion do sal com o ânion do ácido vai influenciar no efeito do íon comum. Como exemplo aí, a gente tem a molécula de ácido acético sofrendo ionização, liberando o H+, aquoso, que caracteriza os ácidos, e o íon acetato, CH3COO-, tá bom? Vamos simbolizar essa ionização. Então, num becker, eu tenho água, eu tenho ácido acético molecular, eu tenho H+, e tenho os íons acetato. Quando eu adiciono o acetato de sódio, olha o que vai acontecer. Então, eu vou adicionar acetato de sódio. O acetato de sódio em água, em meio aquoso, ele sofre dissociação, não é isso? Liberando os íons sódio, Na+, e o íon acetato, CH3COO-. Então, na minha solução, eu vou ter agora íons sódios e mais íon acetato, além daquele que eu já tinha. E o que é que está acontecendo? A concentração de íons acetato está aumentando, tanto do sal, acetato de sódio, como do ácido acético. Quando ocorre um aumento da concentração, ele vai interferir lá no deslocamento do equilíbrio, que a gente estudou na aula passada. Então, o aumento da concentração de um dos componentes da minha reação vai fazer com que o equilíbrio químico seja o quê? Deslocado no sentido contrário à formação daquele composto. Então, como está aumentando a quantidade de íon acetato, o meu equilíbrio vai tender para a formação do ácido acético, não é isso? No sentido 2. Logo, a concentração de H+ vai diminuir, diminuindo assim o Ka, a constante de acidez, e a acidez da minha solução. Então, a adição de íon comum à solução ácida vai fazer com que a minha acidez seja diminuída, tá bom? Então, no segundo exemplo, eu tenho a adição de cloreto de amônio a uma solução de hidróxido de amônio. Então, o hidróxido de amônio, NH4OH, na presença de água, sofre dissociação iônica, tá bom? Liberando como o cátion o NH4+, que é o íon amônio, e como ânion a hidroxila. Isso aí caracteriza uma base, não é isso? Quando eu adiciono o cloreto de amônio, olha o que o cloreto de amônio tem em comum com o hidróxido de amônio, o íon amônio. Então, quando eu adiciono o cloreto de amônio, ele também vai sofrer dissociação iônica, liberando como cátion o íon amônio, NH4+, e como ânion o íon cloreto, tá bom? Nessa mistura, eu vou ter íons amônios tanto do sal, cloreto de amônio, como da dissociação da base. Então, ocorre um aumento da concentração de íons amônio. Quando isso acontece, o deslocamento do equilíbrio no sentido contrário ao desse aumento de concentração, ou seja, no sentido 2, no sentido de formação do hidróxido de amônio, tendendo a diminuir a concentração de hidroxila, ou seja, a concentração da base, diminuindo assim o seu Kb, constante de basicidade, e por consequência a sua basicidade, tá bom? A sua força da base.
Então, a adição de íon comum a uma solução de ácido ou base fraca vai fazer com que a acidez ou a basicidade dessa solução seja diminuída. Produto iônico da água. A água, pessoal, ela pode sofrer auto-ionização. Uma molécula de água reage com outra molécula de água, sofrendo ionização e produzindo íons hidroxônio e íons hidroxilas, íons positivos e íons negativos. Simplificando essa reação, a gente pode representar ela dessa forma aqui. A água, ela sofre ionização, produzindo H+ e OH-, tá bom? E a partir daí eu posso calcular a constante em relação à concentração. Kc vai ser quem? A concentração dos produtos, H+ vezes a concentração do OH-, dividido pela concentração da água. Como eu só tenho moléculas de água no meu recipiente, a água reagindo com ela mesmo, eu só tenho moléculas de água nesse recipiente, essa concentração aqui de água vai ser constante. Se essa concentração é constante, eu posso trazer ela aqui para o lado da constante. Então vai ficar assim, Kc vezes a concentração de água, que é constante, vai ser igual à concentração de H vezes a concentração de OH-, tá bom? E esse Kc vezes a concentração de água, que é uma constante, eu chamo ela de Kw, constante da água, constante de ionização da água. Em resumo, esse Kw vai ser igual à constante, a concentração de H+ vezes a concentração de OH-. Só, pessoal, que a 25 graus Celsius, eu sei que a concentração de H+ é igual a 10⁻⁷ mol por litro e que a concentração de OH- também é 10⁻⁷ mol por litro. Logo, o Kw vai ser igual à concentração do H+, que é 10⁻⁷, vezes a concentração do OH-, que também é 10⁻⁷. Logo, o Kw vai ser uma constante igual a 10, multiplicação de potência de mesma base, conserva a base e soma os expoentes, 10⁻14. Então, a constante da água, constante de ionização da água a 25 graus Celsius vai ser 10⁻14, tá bom? E a partir daí, pessoal, eu posso dizer que a água pura tem o Kw, que é igual à concentração de H+ vezes a concentração de OH- igual a 10⁻14, não é isso que a gente já viu, e que a concentração de H+ é igual à concentração de OH-, que é igual a 10⁻⁷. Isso aí a gente já viu. Então, na água pura, entre aspas, quando só tenho água, e a 25 graus Celsius, o meu Kw vai ser igual a 10⁻14. E a concentração de H+ e a concentração de OH- vai ser igual, que é igual a 10⁻⁷, tá bom? Quando eu tiver o H+, a concentração de H+ superior à concentração de OH-, ou seja, quando a concentração de OH+ for maior do que a concentração de OH-, eu vou ter aí uma solução ácida, não é isso? Quando eu tenho mais H+ do que o OH-, eu tenho uma solução ácida. Então, esse H+, a concentração desse H+ vai ser maior do que 10⁻⁷. E a concentração do OH- vai ser menor do que 10⁻⁷, não é isso? Sabendo que
a multiplicação dos dois vai ter que dar 10 a menos 14, tá bom? E quando eu tiver a concentração de OH menos maior do que a concentração de H mais, aí eu vou ter uma solução básica, tá bom? Porque eu tenho a maior quantidade de OH menos, ou seja, a concentração de OH menos agora vai ser maior do que 10 a menos 7 e a concentração de H mais vai ser menor do que 10 a menos 7. Lembrando que a multiplicação dos dois tem que dar 10 a menos 14. Então, a nossa aula de hoje, a gente termina aqui. Na próxima aula, a gente dá continuidade a esse assunto, falando de pH, pOH e por aí vai. Façam as atividades pendentes. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. E até a nossa próxima aula.